Olá! Começaremos agora mais uma videoaula da Monitoria de Física Fundamental do PET Engenharia Química UFC. Os assuntos abordados na aula de hoje serão centro de massa e momento linear. Definiremos agora centro de massa. O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto, todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Aqui, nós temos a fórmula para o cálculo do centro de massa para um sistema de partículas. Temos que mzão, é a massa total do sistema. Temos ainda que se as partículas estiverem distribuídas em 3 dimensões, a posição do centro de massa deve ser especificada. Assim, nós vamos ter 3 fórmulas para cada uma das dimensões. E no final, nós vamos ter o vetor do centro de massa. Agora falaremos sobre o centro de massa em corpos maciços. O centro de massa em corpos maciços tem que ser calculado porque um objeto comum contém tantas partículas que podemos aproximá-lo por distribuição contínua de massa. As partículas se tornam elementos infinitesimais de massa dm, os somatórios tornam-se integrais e as coordenadas serão definidas por xcm é igual a 1 sobre mzão integral de x dm. Isso acontece também para o y e para o z. Falaremos agora da segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema. Assim, podemos atribuir-lhe uma posição, velocidade e aceleração. Temos então que o movimento do sistema de partículas é descrito pela seguinte equação vetorial. Força resultante é igual à massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa, onde a força resultante é a resultante das forças externas que agem sobre o sistema e a aceleração ACM é a aceleração do centro de massa do sistema. Definiremos agora o momento linear. O momento linear de uma partícula é uma grandeza vetorial definida por P é igual a m vezes v, sendo que o P é o momento linear da partícula. O Newton expressou sua segunda lei originalmente em termos de momento. A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que atua sobre a partícula e tem a mesma orientação que a força resultante. Assim, nós vamos ter a seguinte fórmula. Força resultante é igual a dp sobre dt. Em palavras, a força resultante aplicada na partícula faz variar o momento linear da partícula. Se não existisse força, P não mudava. Temos aqui o momento linear para o sistema de partículas, com a seguinte fórmula. Pzão, para diferenciar do Pzinho do momento linear normal, é igual à massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. E a força resultante vai ser igual a força resultante, igual a dPzão, dividido por dt. Faremos agora 2 questões sobre os assuntos abordados nessa videoaula. Primeiramente, vamos fazer uma questão sobre o centro de massa, que é: quais são a coordenada x e b, a coordenada y do centro de massa da placa homogênea da figura abaixo, se L é igual a 5 cm. Primeiramente, nós vamos separar a figura em 3 partes, como indicado aqui. Depois disso, nós vamos calcular as áreas de cada parte. Nós vamos fazer isso porque a questão não nos forneceu a massa do elemento da figura. Assim, faremos uma proporção da área de cada parte com a área total da figura. Desse modo, nós teremos a massa de cada parte do sistema. A área total da figura será A é igual a A1 mais A2 mais A3. Aqui, nós temos o cálculo de cada uma das partes. E no final, nós temos que a área total vai ser igual a 22L ao quadrado. Nós vamos substituir o L somente no final. Podemos agora fazer o item A. O x do centro de massa vai ser a proporção de A1 sobre A vezes x1 mais proporção de A2 sobre A total vezes x2 mais a proporção de A3 sobre A total vezes x3. Como temos um sistema de coordenadas, percebemos que x1 é igual a 2L, x2 igual a menos L e x3 igual a L. Aplicamos os valores na fórmula e ao final substituímos L. Temos então que o valor será menos 0,45 cm. Fazendo o mesmo procedimento do item A para o item B, nós teremos que ao final o YCM será igual a menos 2 cm. Faremos agora a segunda questão da nossa videoaula. Teremos então um caminhão de 2.100 kg viajando para o norte a 41 km por hora, vira para leste e acelera até 51 km por hora. A. Qual a variação da energia cinética do caminhão? E B. Qual o módulo da variação do momento? O item A. Qual a variação da energia cinética do caminhão? Primeiramente, nós transformamos a velocidade inicial e a velocidade final de km por hora para metros por segundo.
Então, teremos que a velocidade inicial vai ser 11,38 metros por segundo e a velocidade final 14,16 metros por segundo. Agora, aplicando a fórmula, nós temos que ΔK é igual a 1 meio de massa vezes a velocidade final ao quadrado menos 1 meio de massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Aplicando os valores, nós temos que ΔK é igual a 1 meio de 2.100 vezes 14,16 ao quadrado menos 11,38 ao quadrado. No final, a variação da energia cinética será de 7,45 vezes 10 a quarta joules. No item B, calcularemos o módulo da variação do momento. Usando a mesma velocidade da questão do item anterior, nós faremos que o V, que é o módulo da velocidade, será igual a raiz da velocidade final ao quadrado mais a velocidade inicial ao quadrado. No final, nós teremos que o módulo de V será igual a 18,16 metros por segundo. Depois disso, nós aplicaremos o módulo de V na fórmula. Nós temos que P vai ser igual a M vezes o V. O módulo de P será, então, 3,8 vezes 10 a quarta quilogramas por metro por segundo. Desse modo, nós calculamos o módulo da variação do momento. Terminamos aqui nosso videoaula. O PET Engenharia Química agradece a sua atenção. E para mais videoaulas, acesse a fanpage e o site do PET Engenharia Química UFC.